forte aqui, 75, 77.200, 75 mil pontos, e essa região de resistência que vem de 80 S. Pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Pessoal, Bom dia, Zé. conforme a gente desde o início de quando eu assumi o projeto, né? A gente tinha várias agendas aí para a gente tá fazendo durante o decorrer do ano safra nosso aí com o pessoal do grupo. Porém, a gente entrou um problema inesperado aí, que é a pandemia, né? E isso vem mudar toda a nossa rotina de trabalho, como também de treinamento e aprendizado, né? Então, primeiro, agradecer a compreensão de todos, a parceria, né?
e, e também a disponibilidade da gente tá fazendo, dando andamento no nosso trabalho pelo meio de telecomunicações e videoconferências, da forma que a gente está fazendo, né? Nesse início aí, eu quero passar para vocês, como todo mundo sabe, que segurança para a gente da Cocamar e para os senhores cooperados não é uma cobrança, e sim um valor, né? Então, para a gente iniciar o nosso trabalho de hoje, quero pedir para que vocês assistam um videozinho que a gente preparou aí sobre orientações sobre o problema da pandemia que a gente está tendo aí. E por mais que a gente está vendo e escutando isso toda hora, só que nunca é demais a gente estar relembrando os cuidados que a gente precisa ter, né? Pode soltar o vídeo, Fernando. Coronavírus? Previna-se. Alguns cuidados devem ser tomados ao sair na rua. Prenda o cabelo e evite usar brincos, anéis e correntinhas. Se estiver com gripe ou tosse, coloque uma máscara pouco antes de sair. Evite utilizar transporte público. Leve lencinhos descartáveis e use-os para tocar as superfícies. Amasse o lenço e jogue em um saco fechado dentro da lata de lixo após o uso. Se possível, leve também um frasco pequeno de álcool em gel a 70% para higienizar as mãos. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com o cotovelo flexionado ou com um lenço de papel. Evite usar dinheiro. Se necessário, higienize suas mãos imediatamente depois de usar. Higienize com álcool em gel suas mãos após tocar em qualquer objeto ou superfície. Não toque no rosto. Mantenha a distância das pessoas, cerca de 2 metros. Cumprimente também a distância. Pessoal, isso daí, tá? Então, precisamos estar relembrando o nosso dia a dia, a cada minuto, a cada instante que a gente está no nosso trabalho, na nossa correria do dia a dia aí, para que a gente tome o máximo cuidado possível, certo? Agradeço a presença do nosso superintendente, Leandro, a professora Cláudia, pela disponibilidade de estar junto com a gente aí. E agora eu passo a palavra para o Leandro, para ele estar fazendo a nossa abertura aí do nosso treinamento. Obrigado, Zé. Bom dia a todos. Uma satisfação muito grande estar aqui participando com vocês da abertura desse treinamento, né? Agradecer em especial aí a FMC, né? No nome aí do Ricardo, estendo aí agradecimento a toda a equipe da FMC por esse treinamento de hoje, que vai ser com certeza bastante importante. Também agradeço a disponibilidade da professora Cláudia, né? Por estar trazendo aí seu conhecimento aí para que os nossos cooperados possam realmente aplicar no dia a dia. E lógico, né, agradeço aí ao nosso grupo de cooperados que vem se destacando aí nas últimas safras aí com esse trabalho que a gente vem fazendo, e a Cocamar e o Zé em especial aí tem esse desafio de contribuir com vocês para o aumento de produtividade e aumento aí da rentabilidade aí de vocês. Então, nós temos aí um grande inimigo oculto, né? Muitas vezes a gente não consegue nem enxergar e nem mensurar o dano que ele vem causando, né? Mas nós sabemos o quanto ele vem reduzindo a produtividade das nossas lavouras. Então, aproveite bastante essa videoconferência. Nós aqui na Cocamar virou rotina essas videoconferências, a gente tem observado que elas são bastante eficientes, né? E se a gente realmente pegar isso aí para valer, com certeza nós vamos conseguir levar informações importantes para que a gente possa melhorar o desempenho das lavouras. Então aproveite essa vídeo, com certeza aí nós vamos organizar outros aí com vocês, e depois passa também aí um feedback para o Zé, se realmente por vídeo foi fácil para vocês, se vocês conseguiram absorver aí as informações, né? Porque nós queremos fazer com mais frequência, né? Até porque sem precisar
você está se deslocando aí das casas de vocês, a gente pode, com mais facilidade, levar conhecimento, informação, o que é muito importante aí, primordial, para ajudar no aumento de produtividade e que a gente tenha custos de produções compatíveis também. Então, pessoal, bom evento hoje, bom treinamento e que vocês possam realmente aplicar isso aí no dia a dia. E, novamente, agradecer aí ao Ricardo Fadoni por esse grande apoio aí na realização desse treinamento. Obrigado, viu, Ricardo? Valeu, Zé. Obrigado, Leandro. Pessoal, agora a gente passa a palavra para a professora Cláudia, para ela dar início ao nosso treinamento aí. Professora, seja bem-vinda à nossa equipe, aos nossos cooperados. A gente espera extrair bastante conhecimento da professora, certo? E, pessoal, isso daqui não é para a gente ficar ouvindo, assistindo, isso daqui é um bate-papo, nós precisamos interagir, porque o meio de comunicação é mais limitado em frente ao treinamento presencial, então não se acanhem em estar abrindo o microfone, fazendo perguntas. Isso daqui é um bate-papo, realmente um treinamento para a gente sair daqui sem dúvidas sobre o assunto que a gente está trazendo, pois é um assunto que está cada vez mais mostrando o problema dentro das nossas lavouras e a gente precisa aprender bastante sobre o manejo de nematóides, certo? Professora, fica à vontade. Muito obrigada a toda a equipe da Cocamar pela confiança, José Eduardo, Leandro, a equipe da FMC, que está dando suporte, né, ao evento. Eu agradeço muito a confiança de todos vocês no trabalho que a gente executa, né? E como o José Eduardo falou, hoje o evento é para trazer um pouco de informação sobre o manejo integrado de nematóides na cultura da soja e para não ficar cansativo para vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o assunto que está sendo abordado, podem interromper e fazer as perguntas, tá? Então, a gente vai estar interagindo o tempo todo. Aqueles que preferirem guardar as perguntas para o final, tudo bem, ok também. Bom, vamos lá. Se a gente parar para pesquisar um pouco a respeito dos problemas de nematóide na cultura da soja, fazendo algumas pesquisas na internet, nós vamos observar dados de perdas bastante elevados. Então, na cultura da soja, no Brasil, estima-se que se perca hoje 4 bilhões de dólares todos os anos devido aos nematóides. Na cana-de-açúcar, 3,2 bilhões de dólares todos os anos. Isso aqui no Brasil. Para a gente ter um número tão grande quanto esse, eu sempre faço a seguinte pergunta: será que apenas alguns produtores de soja estão contribuindo para essas perdas? Ou todos que produzem soja, contribuem um pouquinho? Nós temos uma ideia, muitas vezes errônea, de que em solos mais férteis, de que aqui no Paraná, no sul do país, nós não estamos perdendo tanto para o nematóide por causa do clima, algumas regiões por causa do solo, mas é uma ilusão. Todo mundo que está produzindo soja está perdendo, está contribuindo para este dano tão grande, porque praticamente todas as áreas têm nematóide. Bom, quando a gente pensa nos nematóides na cultura da soja, nós vamos ter 4 nematóides que nós apontamos como os nematóides mais importantes, que é o meloidógeno, o nematóide das galhas, o pratilencos, o nematóide das lesões. Estes dois muito importantes para nós aqui no Paraná, para a região que a Cocamar atua. Aí nós temos o heteródera, tem uma expressão maior no Paraguai, e principalmente no Cerrado, e o Rhotilenculus reniformes, que hoje a gente vê os prejuízos aonde a gente faz a sucessão algodão e soja, porque para o Rhotilenculus a comida mais importante é o algodão, o algodoeiro. Então, se eu planto soja depois do algodoeiro, é que eu vou ter mais problema com Rhotilenculus. Para nós, então, os 2 primeiros
são os mais expressivos. Um detalhe importante, destes nematóides que nós estamos vendo, apenas Heterodera, o nematóide de cisto, foi introduzido no país. Os demais são nematóides nativos do nosso país. Então, se eu tirar uma mata e plantar soja, possivelmente, com o passar dos anos, esses nematóides vão aumentar na área. E por que eu chamo a atenção para esse detalhe? Porque muitas vezes a gente fica se perguntando, nossa, como que esse nematóide veio parar na minha área? Eu tomo tanto cuidado, mas, na verdade, o nematóide já estava ali antes de nós começarmos a cultivar a soja. Outro detalhe importante, antes de nós entrarmos mesmo na parte de sintoma e manejo, é como os nematóides causam os danos na cultura da soja. Então, os nematóides possuem aqui na região da cabeça dele, nós chamamos de região cefálica, essa estrutura que a gente denomina de estilete. Com o estilete, o nematóide suga os nutrientes necessários para o seu crescimento. Mas tem um detalhe importante, o nematóide não tem estômago. Então, a digestão é feita fora do corpo do nematóide, ou seja, é feito dentro da raiz da planta. Então, ele usa essa estrutura que a gente chama de estilete para introduzir um monte de substâncias tóxicas na planta. Então, o dano do nematóide vem mais da substância que ele está inserindo dentro do vegetal do que o que ele está sugando. Por isso, evitar que o nematóide entre na planta é muito importante. E aí eu chamo a atenção para o ciclo de vida, por exemplo, do meloidógene, que está em todas as áreas, né? Nós temos duas espécies de maior importância na soja, incógnita e javânica. E essas duas setas eu quero indicar para vocês quando eu tenho que combater o nematóide, ou seja, eu vou combater o nematóide aqui quando ele está no solo, na forma de ovo ou juvenil, e não vou deixar que ele entre na raiz, porque depois que ele entrar na raiz, eu já começo a ter dano. Este nematóide é o nematóide que mais se reproduz. Uma única fêmea coloca 500 ovos em aproximadamente 25 dias. E aí eu trago essa continha para a gente fazer juntos. Se a gente imaginar aqui o nematóide, quando a soja germinar, o único nematóide penetrar, depois de 25 dias, nós temos 500 ovos. Se eu considerar que só 5% vai reinfectar a planta, após mais 25 dias, nós teremos 625 nematóides reinfectando e aos 100 dias de semeadura, nós já temos quase 400 mil nematóides dentro da raiz. Por que eu faço essa conta? Porque muitas vezes a gente pensa que o nematóide ataca a soja no período de florescimento, que é quando a gente vê o sintoma. Na verdade, ele atacou quando eu semeei a soja e ela germinou. Mas a gente vê o sintoma aqui porque é quando o nematóide alcança o pico da população. E também é uma época que a planta demanda mais nutrientes. Bom, vamos falar um pouco agora do sintoma de meloidógene. Provavelmente todos vocês já viram o sintoma de meloidógene, que são essas galhas, né? Essas nodosidades que a gente observa aqui no sistema radicular da soja. Inicia com pequenas nodosidades, vão crescendo até que a soja fique com uma raiz neste aspecto que nós estamos vendo. A partir daqui não tem mais como a soja absorver nutrientes do solo. Por isso a gente vê muito sintoma na parte aérea de deficiência nutricional. Parece que está faltando água e nutrientes, mas eu tenho umidade no solo e eu fiz a adubação correta. Não adianta, porque se eu não tiver sistema radicular, esse adubo e essa água que nós colocamos não vai chegar na parte aérea. E aí nós vamos ver essas reboleiras em toda a área, às vezes pequenas, às vezes maiores, muitas vezes uma grande reboleira pegando o talhão todo, de plantas com sintoma de amarelecimento. Na soja atacada por meloidógene, é comum a gente ver esse sintoma de carijó. Essas manchas internervais, inicialmente amarelas, depois elas vão necrosando, confunde muito com rotilênculos, com fusarium, às vezes até com fitotoxidez por tebuconazole. Então, mas se está em reboleira é porque tem algum patógeno atuando nessa raiz. Outro nematóide muito importante para nós aqui, em toda a área que a gente pensar que a Cocamar está agindo, está atuando, é o nematóide das lesões.
Este nematóide ele vai migrando dentro da raiz o tempo todo para conseguir alimento. E conforme ele vai se movimentando, ele vai abrindo esses orifícios que nós estamos vendo aqui. Ele vai abrindo galerias dentro da raiz. Quando nós temos só um nematóide ou poucos nematóides, nós não temos um dano severo. Agora, vocês imaginam 1000 nematóides andando nesse pedacinho aqui de raiz. E isso pode acontecer, tá? E como ele causa essas lesões, o que a gente observa? Essa necrose do sistema radicular da soja. Então, se eu pego uma soja sem nematóide, eu vou ver aqui a raiz principal, a raiz pivotante, inteira, com uma coloração normal. E quando eu pego uma soja infectada, primeiro, quando eu puxo ela lá na lavoura, ela quebra a raiz pivotante, porque apodreceu essa raiz. Então, essa raiz quebra e eu observo que o nematóide também está causando dano nas raízes laterais, essas necroses da raiz lateral. E o sintoma, se a gente observar o sintoma aqui, nós não vamos notar tanto amarelecimento de planta. A planta fica um pouco mais clara, com verde mais claro, subdesenvolvida, mas a gente não nota amarelecimento, igual nós vimos lá para a meloidógene. Só que se os dois nematóides estiverem juntos, eu vou ver reboleiras com plantas mortas e amarelecidas. O nematóide de cisto, um pouco menos comum para a gente, né? No Paraná, mas já temos vários focos. A fêmea ela é bem grande, como vocês podem ver aqui, onde eu estou passando o mouse. São essas fêmeas branco-leitosas. E quando elas morrem, o corpo dela vira esse saquinho de couro, que é o que eu chamo de cisto. E o cisto pode sobreviver no solo por até 7 anos sem comida, sem soja. Ou seja, eu não posso deixar esse nematóide entrar na área. E este nematóide não é nativo, é a gente que traz para dentro da propriedade. Como ele danifica muita raiz por causa do tamanho das fêmeas, a gente costuma ver esse amarelecimento bem generalizado na lavoura, bem mais amarelecido do que eu vi para meloidógene. Só que esse é um sintoma típico de solos de baixa fertilidade. Solos onde a gente tem maior fertilidade, eu posso ter talhões assintomáticos com perdas de produtividade de 10%, 12%. Então, eu tenho que tirar a raiz para ver se eu tenho fêmeas nesse sistema radicular. Outro nematóide que não é comum nas outras regiões do Brasil, mas tem sido bastante frequente aqui no Paraná, no sul do Mato Grosso do Sul e no Paraguai, é o Scutelonema brachiurus. O sintoma, tanto no campo quanto da parte aérea, quanto do sistema radicular, é idêntico ao do Pratilencos. Muitas vezes a gente confunde lá no campo com sintoma de Pratilencos. E algumas regiões, né, isso vai valer principalmente para os cooperados que às vezes têm propriedade aqui, tem no Cerrado. O Cerrado tem sofrido muito com a Pelencoides bessei, que é o nematóide da haste verde da soja, também chamado de nematóide da soja louca. Causa esse superbrotamento das gemas axilares, escurecimento de vagens, muitas vezes ocorre o espessamento dos nós e a resistência à dessecação, tanto química quanto natural. Então, a soja fica vegetando, mas sem produção de vagens. Um dos nossos grandes desafios, partindo agora para a parte de como nós vamos manejar o nematóide, é que raramente nós vamos ter somente um tipo de nematóide na área. O que é comum é a gente ter populações mistas. Muitos de vocês já devem ter feito análise de nematóide, né? Vocês estão aí, provavelmente, com o técnico que atende vocês, já devem ter feito análise, e quando veio o laudo, devem ter se surpreendido com mais de uma espécie de nematóide. Então, é muito comum eu ter meloidógene pratilencos, pratilencos scutelonema, helicotilencos, algumas vezes rotilênculos. E aí, a gente tem que pensar como que nós vamos fazer o manejo do nematóide em populações mistas. Então, eu tenho que pensar tanto em controlar um, quanto em controlar o outro. Ou eu controlo um e não deixo o outro aumentar demais, que é o que geralmente a gente faz. Porque reduzir os dois nem sempre vai ser fácil.
Então, as estratégias de manejo, nós vamos falando para cada nematóide isoladamente, né, onde está funcionando melhor, onde não está, mas sempre a gente tem que pensar no conjunto. Se eu controlo o meloidógeno e aumento pratilencos, eu tenho que estar monitorando essa estratégia de manejo. Então, isso que nós vamos tratar. E o manejo do nematóide, infelizmente, não tem como eu adotar uma prática e controlar perfeitamente o nematóide. Vou adotar o controle biológico e vou dormir tranquilamente. Não. O manejo do nematóide é integrado. Então, eu vou usar o controle genético quando eu tiver disponível, o químico, o cultural e o biológico. E hoje a gente trabalha principalmente integrando essas duas estratégias, biológico com cultural, que é o que nós vamos ver hoje na apresentação. E aí vem a dúvida, se a gente poderia ter um controle genético, uma cultivar, que controlasse bem o nematóide, então por que não usar somente uma cultivar resistente? Vários de vocês já devem ter tido a experiência de adotar um material que no portfólio falava que era geneticamente resistente ou moderadamente resistente a um determinado nematóide, mas não obteve o resultado desejado, o resultado esperado. Por que isso acontece? Porque quando eu pego populações de nematóide de uma mesma espécie de diferentes regiões do país, eu vou observar que elas multiplicam de forma diferente naqueles materiais genéticos, porque as populações têm agressividade diferente. Eu trouxe resultados, por exemplo, aqui para o milho, eu tenho uma população de Umuarama e nós temos Rondonópolis, Primavera, Luiz Eduardo, Sorriso, Vale Araguaia, Lucas do Rio Verde e Campos Novo do Parecis. Poderia pegar todas as populações aqui do Paraná. Neste estudo, eram mais populações do Cerrado. Mas a gente poderia pegar o Umuarama, Maringá, Floresta, Campo Mourão, Cianorte, e nós veríamos um resultado parecido. Olhem só, então numa mesma cultivar de milho, eu tenho uma população que praticamente não aumentou, que tem o fator de reprodução igual a 1, e eu tenho uma que aumentou 15 vezes. Nós vamos falar muito disso, fator de reprodução. É quantas vezes o nematóide está aumentando naquela cultura. Então, aqui não aumentou, manteve estável. Aqui aumentou 15 vezes, porque o fator de reprodução foi quase 15. Aqui na soja, a gente observa o seguinte, um fator de reprodução que foi próximo a 10, então aumentou 10 vezes, mas eu tive casos de aumentar aproximadamente 37 vezes o nematóide. Então, isso é muito difícil a gente trabalhar. E um outro detalhe que alguns de vocês já devem ter notado é material, por exemplo, que tem uma caixa produtiva muito boa, entrega muito boa, é muito bom em produtividade, ele geralmente é mais suscetível. Material que eu compro com a característica de ser moderadamente resistente ou resistente, a caixa produtiva dele é bem menor. Vocês já devem ter notado isso. Bom, o controle químico. O controle químico é mais um aliado que geralmente vem associado ao manejo cultural e que ele nos permite escapar do ataque do nematóide. Por que escapar? Porque enquanto eu tenho residual do princípio ativo, eu consigo evitar, ou melhor, eu consigo minimizar a penetração do nematóide na raiz. Quanto, professora? Mais ou menos 60% do nematóide eu reduzo a penetração. Notem que ainda sobra 40%. Por isso que eu adoto o controle químico associado ao controle cultural. Vamos imaginar, eu tenho 1.000 nematóides, eu baixo 60%, sobra 400 nematóides para penetrar na raiz. Agora, se eu tiver 10.000, vai sobrar 4.000 nematóides. O produto continuou com a mesma eficiência, só que a estratégia de manejo não foi legal. Por quê? Porque eu confiei todo o manejo em uma única estratégia, tá? Aqui nós temos os inibidores da acetilcolinesterase, vai entrar, por exemplo, o caduzafós nesse grupo, tiodicarb neste grupo, nós temos a abamequetina e nós temos os inibidores do complexo 2 da cadeia de transporte de elétrons. Esses dois são
nematicidas. Estes dois só paralisa, esse daqui só paralisa temporariamente. A abamectina, mais conhecida de todos, é o Avicta, e aqui nós temos moléculas novas para entrar no mercado, como o fluopiram, que ainda não está sendo comercializado, mas em breve estará, uma nematicida bastante interessante. Outro ponto muito importante no manejo integrado é o controle biológico. O controle biológico hoje é o carro-chefe do manejo de nematóide na cultura da soja. 90% do controle em tratamento de semente sulco é biológico hoje na soja. E o que a gente usa? Bacilos, que é uma bactéria, e 3 fungos, o purpureocílio, tricoderma e a pocônia. São produtos diferentes, com diferentes modos de ação. O bacilos é o mais comum agente de controle biológico. Como que o bacilos age? De diversas formas. Então, o nematóide, ele vai chegar aqui na raiz da planta, seguindo o gradiente de exudatos radiculares. A planta libera substância, o nematóide vai vindo procurando essa substância. O que o bacilos faz? Ele consome essa substância e libera antibióticos. Então, ele muda essa região da rizosfera. Ele altera a atração da planta sobre o nematóide. O nematóide fica perdido, não consegue encontrar a planta. Além disso, o bacilos, isso daqui, ó, que nós estamos vendo, onde eu estou passando o mouse, é a raiz. E esse verde em volta é o bacilos que cresceu em volta da raiz. Então, ele vai formar uma barreira química e física aqui que vai impedir a entrada do nematóide no sistema radicular. Essa substância também pode causar mortalidade dos ovos e dos nematóides. E ele melhora o sistema de defesa natural da planta. Então, vários modos de ação para um único organismo. Um ponto importante, quando a gente fala de bacilos nos nossos solos, o bacilos de diferentes empresas pode ser comercializado como unidade formadora de colônia, que aparece como UFC na bula, ou unidades formadoras de colônias, ou como esporos. Se eu pego um bacilos que ele vem como esporo, eu posso colocar, por exemplo, numa semeadura que está ali no pó, sem matéria orgânica, sem umidade. Agora, se meu bacilos é unidade formadora de colônia, eu não posso colocar em condições de estresse que ele vai morrer. Por isso que às vezes um bacilos funciona e o outro bacilos não está funcionando, por causa de pequenos detalhes. Por isso, quando vai escolher um produto, não adianta falar, é bacilos, eu vou usar. Tem que ver como ele está sendo produzido e qual a eficiência dele. O purpureocílio é um fungo que parasita ovos, então ele é muito bom para ser adotado para nematóides sedentários que põem ovos agrupados, como é o caso do meloidógene. Mesma coisa vale para a pocônia. A pocônia parasita ovos e parasita juvenis. Ela tem algumas semelhanças em alguns pontos com o bacilos que nós acabamos de falar, como alteração da rizosfera. E o tricoderma, outro organismo muito interessante, com múltiplas formas de ação, produz toxinas, parasita o nematóide e melhora o sistema de defesa da planta. Só que um detalhe importantíssimo, nem todo tricoderma funciona para nematóide. Tricoderma é um fungo que, caracteristicamente, ele é para controlar outros fungos. A gente vê tricoderma para esclerotínia, para fusarium, macrofomina. Alguns parasitam o nematóide. Por que eu falo isso? Porque o tricoderma, alguns materiais são muito bons, tem muitas empresas comercializando de forma como se todo tricoderma fosse bom. Aqueles melhores são os que têm registro no Ministério da Agricultura. E para isso, para a escolha, vocês vão consultar o técnico que atende vocês e, quando necessário, podem me contactar para a gente trocar uma ideia da funcionalidade daquele tricoderma. Só para a gente ter uma ideia aqui, controle de Pratylencos brachiurus em soja, eu tenho aqui mistura de bacilos, purpureocilium, bacilos com tricoderma, e o Avicta. O que a gente observa? Que todos os biológicos funcionaram. E como eu vou escolher? Eu vou escolher baseado na característica da minha área.
Tenho matéria orgânica? Não tenho matéria orgânica. Vou semear em solo úmido? Vou semear no solo seco. Prefiro tratamento de semente? Prefiro sulco. Então, a gente vai conversando para fazer a escolha do material a ser adotado. E sempre que possível, quando eu vou adotar químico, genético ou biológico, eu vou incorporar uma das estratégias, ou mais de uma das estratégias de manejo cultural, porque todos eles serão melhores se eu adotar o manejo cultural. O manejo cultural é uma série de práticas que a gente pode torná-las corriqueiras, muitas vezes a gente faz sem notar que está fazendo, e que vai nos ajudar a manter a população do nematóide em nível baixo. E a primeira estratégia é evitar a entrada do nematóide na propriedade. Mas, professora, a senhora acabou de falar que os nematóides são nativos. Como que eu vou evitar a entrada desse nematóide? Os nematóides são nativos, mas não estão em todos os talhões. Então, cuidado com maquinários. Se eu tiver um talhão problemático, o que eu vou fazer? Vou trabalhar primeiro as áreas que eu não tenho problema e depois as áreas com sintomas, as áreas problemáticas. E depois, o que eu faço com esse maquinário? Muitas pessoas falam assim, lava. Vai lavar aonde? E essa água vai para onde? Né? Muito difícil. Eu costumo dizer, deixa secar, a hora que secar o solo, o nematóide vai morrer desidratado. Essa é a minha recomendação para maquinários. Outra prática importante, as tigueras. Aqui no sul é muito comum a gente fazer soja e os produtores que vão optar por culturas de inverno, trigo, aveia, cevada, nós vamos ter um período entre a colheita da soja e o plantio dessas culturas de inverno, onde as áreas vão ficar paradas. Nestas áreas, a gente costuma ver muita tiguera, porque chove, a temperatura ainda está quente em março, final de fevereiro, março, abril, e aí a gente tem essa germinação das sementes, mantendo o nematóide na área. Tem que ser limpa essa área. Outro problema, aí a gente fica numa saia justa, né? Eu tiro a tiguera e vai ficar o quê nessa área? Se ficar planta daninha, também vai multiplicar nematóide. Praticamente todas as plantas daninhas são suscetíveis. Vamos dar uma olhada, olha aqui, ó, para meloidógene. Tudo que eu tenho com seta alaranjada multiplica meloidógene. Então, aqui tem uma lista das plantas daninhas mais comuns nas áreas de soja do Brasil como um todo. E todas com a flechinha estão multiplicando o nematóide na área. Quando eu pego pratilencos, a situação é bem pior. Então, a gente tem praticamente todas as plantas daninhas que ocorrem ou estão multiplicando meloidógene ou estão multiplicando pratilencos. E se a gente notar aqui, faltam duas plantas daninhas muito conhecidas de todos vocês, que é a buva e o capim amargoso. A buva é multiplicadora de meloidógene. Olhem quantas galhas na raiz dessa buva. Enquanto o capim amargoso multiplica pratilencos. Multiplica tão bem quanto o milho. A multiplicação do pratilencos no capim amargoso assemelha-se àquela que a gente vê no milho. Bom, o ideal para as áreas nem sempre vai ser viável economicamente, pelo menos quando a gente pensa no economicamente de retorno imediato, é a adição de matéria orgânica. A matéria orgânica, eu posso, por exemplo, aplicar uma cama de aviário, né? A gente tem resultados que vão desde 4 toneladas até 10 toneladas por hectare para conseguir controlar o nematóide. Posso aplicar várias fontes de matéria orgânica de origem externa. Mas uma das formas mais interessantes de nós termos matéria orgânica dentro da propriedade é a cobertura verde, é fazer o plantio de plantas de cobertura, porque além de eu adicionar matéria orgânica, eu faço palhada para este solo, tá? Então, quais plantas eu posso usar? Nós vamos ver uma série de plantas, né, que podem ou não ser usadas. Nós temos os mix de culturas. A gente ainda tem pouco resultado de como é o comportamento do nematóide nestes mix, se eles estão aumentando, se eles estão reduzindo, mas uma coisa é certa, quando eu uso essas plantas
seja isoladas ou seja em mix, eu adiciono matéria orgânica ao solo, eu melhoro a reciclagem de nutrientes, disponibilizo alguns nutrientes, potássio, fósforo, vai depender de cada planta que eu estou colocando no sistema, eu estimulo os micro-organismos do solo. Nós vamos ver que tem caso que a gente aumenta o nematóide, mas a gente consegue aumentar a produtividade. Vem uma pergunta que sempre me fazem: qual é uma população alta de nematóide? 100, 1000, 10 mil? Para mim, uma população alta de nematóide é aquela que reduz sua produtividade. Então, muitas vezes eu coloco plantas que não são redutoras de nematóide numa área, porque eu sei que eu vou ter ganho em produtividade. Mas, neste caso, a gente trabalha com o biológico associado a essas plantas. Mas eu vou falar disso lá para frente. Hoje, um dos grandes problemas de controlar nematóide na cultura da soja é que nós não temos matéria orgânica no solo. Então, a gente tem que controlar nematóide em solos que estão praticamente mortos, sem vida, sem micro-organismos, porque eu não tenho matéria orgânica. Então, qualquer população de nematóide num solo com baixa matéria orgânica causa um dano muito grande. Por que a gente muitas vezes vê menor prejuízo em áreas de locais como Guarapuava, Ponta Grossa? Porque ali a decomposição da matéria orgânica é mais lenta e ela acaba virando humus naquele solo. O que não ocorre com a gente que está na região mais quente do Paraná, para vocês cooperados que estão em cima do arenito, onde a gente vai pegar solos arenosos e solos mistos. Então, para a gente é um desafio muito grande, mas nós temos que reverter essa situação. Não é fácil, demanda tempo, demanda dedicação, mas é necessário para barrar o avanço do problema com o nematóide. Então, se a gente pensa lá no sistema de plantio direto, que a gente faz plantio direto, teoricamente a gente faz. Mas vamos pensar, o sistema de plantio direto, ele envolve eu ter variação de sistemas radiculares, resíduo, que seria a palhada, e rotação de culturas, que é o conceito 3Rs, resíduo, raiz e rotação. O ideal de eu plantar soja é numa situação assim, de palhada, só que a gente tem plantado muita soja numa situação como essa. Controlar o nematóide aqui é bem mais difícil, tá? Olha estes dados que interessantes. Todas as vezes que eu aumento a matéria orgânica do solo, são essas setas verdes em cima das barras, eu consigo reduzir a população do nematóide, que está nessa linha alaranjada. Por outro lado, quando a matéria orgânica do solo baixa muito, a gente tem picos de nematóide, independente da quantidade de matéria orgânica que a gente tem. Este foi um trabalho desenvolvido em parceria com vocês, cooperados da Cocamar. Quem nos ajudou a conduzir esse experimento foi o Fernando Secato, aqui de Iporã. Um trabalho muito interessante que mostra bem essa relação entre matéria orgânica e nematóide no solo. Foi para Pratilencos essa pesquisa. Então, quando a gente fala em rotação de culturas para aumentar matéria orgânica ou para controlar nematóide, nós teremos 3 opções. Plantas antagonistas, são aquelas que têm efeito nematicida, plantas não hospedeiras, o nematóide não gosta de comer a planta e não come, por exemplo, o meloidógene, nematóide de galha, não gosta de braquiária. E plantas que são hospedeiras desfavoráveis. É aqui que geralmente a gente tem um leque de opção para trabalhar. Aqui entra nabo forrageiro, aveia preta, trigo mourisco, que a gente consegue trabalhar como hospedeiros desfavoráveis. O nematóide não baixa muito, mas também não sobe. Mas aqui eu tenho que escolher plantas de cobertura para deixar palhada. A crotalária, apesar dela ser o carro-chefe do manejo de nematóide, nem sempre eu vou ter sucesso. Spectabilis é a melhor que tem, controla todos os nematóides. Só que a gente pode observar aqui que muitas vezes ela é difícil de fechar na segunda safra. E aí vem soja como tiguera aqui no meio. E neste caso não está controlando o nematóide.
tá? Isso aqui é pertinho aqui na nossa região, ali em Campo Mourão. Aqui, Crotalária ocroleuca, é muito interessante, tem um bom fechamento, boa palhada, né? Só que ela multiplica nematóide de cisto. Aonde eu não tenho cisto, eu posso colocar. E a Crotalária júncia multiplica pratilencos. Por isso, na nossa região, a gente não recomenda a júncia, porque tem pratilencos em todas as áreas. Milheto é bom? Para pratilencos, por exemplo, o ADR300 é muito bom. Aqui nós testamos 8 populações de diferentes regiões do país de pratilencos e olha só, nenhuma aumentou a população no ADR 300. Agora olha aqui o ADR 500, já pode aumentar. Outros milhetos também podem aumentar. E milheto eu tenho que tomar cuidado se eu tiver meloidógene na área, porque pode aumentar o meloidógene. Pode não, vai aumentar meloidógene na área. Sorgo é muito semelhante. Eu tenho sorgo interessante, eu tenho sorgo que não vai funcionar. Nabo forrageiro, mal hospedeiro. Não aumenta tanto a população. Por exemplo, aqui onde eu tive um aumento de 5 vezes da população do meloidógene, na soja ou no milho aumentaria 50 vezes. Então, pode ser interessante dentro do sistema de manejo integrado, mas não é redutor. Guandu, se for o guandu anão, o Iapar 43, é ótimo, muito bom. Outros nós vamos ter que tomar cuidado, tá? Vamos ver aqui aveia. Nós temos aqui uma série de aveia que ajudou no controle de pratilencos e de meloidógene. Esses dados são para pratilencos, mas meloidógene também foi muito bom. Para a área onde tem o meloidógene, a Afrodite é uma das melhores que nós temos, correto? O trigo vai variar, tem trigo que é muito bom, tem trigo que aumenta muito o nematóide. Nós testamos agora alguns trigos, como o Toruque, o Sonic, eles foram muito bem para pratilencos e para meloidógene, então nós temos algumas opções. E a braquiária, que é muito comum nas nossas áreas, principalmente quem tem soja no arenito. A braquiária ela é muito interessante, porque ela controla vários nematóides. Nematóide de galha, de cisto e o rotilênculos. Só que ela aumenta o pratilencos. Tenho certeza que todos vocês já ouviram falar que a braquiária aumenta o pratilencos. Aumenta quanto? Geralmente, o fator de reprodução, vamos pegar aqui a Rusisiensis, que é a que a gente mais planta, o fator de reprodução máximo dela vai chegar a 5. Quando uma planta suscetível vai chegar a 60, mas ela aumenta. E se a gente pensar que a braquiária às vezes vai ficar 6 meses, 7 meses, são 6 meses multiplicando esse nematóide. Então, é necessário ter cuidado com a braquiária sim, mas é uma cultura muito interessante. Por quê? Porque ela aumenta muito a matéria orgânica do solo. Trabalho também parceria com vocês da Cocamar. Então, aumenta muito a matéria orgânica do solo. Olha aqui, média de 17 áreas, 2 anos plantando braquiária na integração, soja, braquiária. Aumento de 10% da matéria orgânica do solo e aumento de 10% na produtividade destas áreas. Só que, vejam bem, aumento de 15% do nematóide, do pratilencos. Professora, pensa bem o que a senhora está falando. Vamos usar braquiária, vai aumentar pratilencos. Correto. Então, o que nós vamos fazer? Vamos colocar um biológico nessa braquiária. Um bacilos, principalmente o bacilos isolado ou complexos de bacilos, a gente vai conseguir baixar a população do nematóide na braquiária. Vou pôr o biológico junto com a braquiária. Aqui em Brisanta tivemos uma redução de 48%, em Rusisiensis de 63%. Ou seja, vou segurar a multiplicação para não ficar resíduo de grandes populações para soja. Olha aqui o bacilos metilotróficos, controlou 53%, o subtilis controlou 57% da reprodução do pratilencos em Rusisiensis, quando eu tratei a semente da braquiária. Por que isso ocorre? Já expliquei, né, que o bacilos coloniza a superfície aqui da raiz
E quando a gente pensa na raiz da braquiária, que ela é muito volumosa, a gente consegue dispersar este bacilos de forma bastante homogênea no perfil do solo. Por isso que essa associação é muito interessante, tá? Bom, mas se a gente não pôr o bacilos na braquiária, a gente perdeu o time do bacilos na braquiária, o mesmo que eu coloque, o que eu posso fazer? A braquiária, ela vai dar um aporte de matéria orgânica naquele solo que vai favorecer também os fungos. Por exemplo, aqui nós trabalhamos com a pocônia, podia ser também o purpureocílio ou a tricoderma. Esses organismos, eles vão comer matéria orgânica e vão comer nematóide. Então, quando eu tenho matéria orgânica, ele vai aumentar a população ali no solo. Então, pegando essa área aqui, ó, que era soja e milho, foi colocado braquiária por 2 anos, aqui é uma propriedade só. Olha o que aconteceu com a população do Pratilencos. Aumentou 19% no talhão que eu coloquei braquiária. Só que aí o que foi feito? O biológico agora na soja, usando a palhada da braquiária como suporte. E nós conseguimos uma redução de 30% na parcela lado a lado, isso foi em faixas, quando comparada à população inicial. Isso eu estou falando de manejo integrado de nematóide. Aqui eu estou usando o método cultural e o método biológico. Um detalhe, se eu optar por uma cultivar resistente, moderadamente resistente, é importante fazer o biológico nela também, ou bacilos ou algum fungo, para ter um maior controle deste nematóide, sempre associar as práticas de controle. Mas o que pode dar errado no manejo de nematóide? Muitos de vocês devem estar pensando, tudo pode dar errado. Já fiz quase tudo disso que a senhora está me falando e não tive bom controle. Um dos determinantes do sucesso do manejo de nematóide é o clima. Não adianta eu pôr uma ótima planta controladora de nematóide se ela entrar só no inverno, porque no inverno o nematóide tem metabolismo lento, não tem umidade suficiente, não tem temperatura suficiente. O manejo de nematóide feito no verão, ou na safra ou na safrinha, mas tem que ser bem no início da safrinha, é a época ideal. Se eu colocar um biológico numa cultura que vai entrar no inverno, provavelmente eu não vou ter tanto sucesso, porque o nematóide está preguiçoso nessa época do ano. Então, quando a gente pensa em manejo de nematóide, nós vemos como é complexo, né? E como requer cuidado. Então, alguns itens básicos para a gente concluir a apresentação e passar para a discussão. Primeiro, conhecer o nematóide. Eu tenho que saber quais nematóides eu tenho nessa área, senão eu controlo um e aumento o outro. Planejar o sistema de manejo integrado. Vou adotar uma cultivar com alto teto produtivo, então eu tenho que ter alguns cuidados especiais no sistema de rotação, na sucessão, no controle, na semeadura da soja. Eu vou colocar uma moderadamente resistente, eu vou fazer um biológico associado à semeadura, porque eu tenho que garantir que se ela falhar, alguém vai segurar, tá? E a área que a gente está trabalhando, ela precisa ser monitorada, porque eu posso estar reduzindo uma população e aumentando outra. Então, o controle, ele é integrado e contínuo. Não tem como a gente pular uma safra descuidando do nematóide, que explode o problema novamente. Bom, isso é mais ou menos o que eu tinha para apresentar para vocês, para a gente dar uma ideia da discussão. Aqui estão meus e-mails, mas mais fácil hoje o contato é por WhatsApp, esse é meu telefone de WhatsApp. Eu estou sempre à disposição para atender tanto a equipe técnica, produtores, respondo a todas as perguntas que me são enviadas, né? Algumas eu sei, outras eu não sei, e busco com alguns colegas, mas pelo menos eu tento atender todos vocês. Fica aqui mais uma vez meu agradecimento à Cocamar pela oportunidade e o apoio à pesquisa. Vocês viram que vários dados aí são suportados, né, pela equipe da Cocamar. Então fica aqui meu muito obrigada a vocês, e passo agora, volta a palavra ao José para ele continuar
a apresentação. Professora, obrigado pela transferência de conhecimento que a professora vem passando para a gente. Eu tenho uma pergunta para a gente já iniciar o nosso bate-papo, a nossa mesa redonda, né? E o pessoal que está participando aí, fique à vontade também em tirar dúvidas. Como eu falei no início, esse treinamento, por ser limitado, que como está sendo por videoconferência, mas a gente precisa interagir, a gente tem que interagir para tirar o máximo de dúvidas possível que a gente tem, certo? Professora, quando a gente pensa em controle biológico, a gente vai aliar esse controle junto com semente ali na semeadura, né? Claro que, como a professora falou, a gente tem que ter todos os cuidados em relação a clima, a condição de plantio e tudo mais. E o tratamento de semente, que como a gente sabe que vai fungicida, inseticida, pode interferir e ter uma possível redução da eficiência desse controle biológico em relação a controle de nematóide aí? Pergunta muito boa, Eduardo. A maioria dos produtos que vão em TS ou TSI não vão interferir, inclusive se o biológico também for no tratamento de semente. Um químico que não casa com o biológico é o carbendazim. Se ele for colocado, não vai dar certo. E alguns triazóis dão um pouquinho de limitação, conforme o biológico. Bacilos geralmente não tem problema. Os fungos são mais sensíveis, porque nós estamos pondo um fungicida com um fungo. Mas, com exceção do carbendazim, o restante a gente tem uma boa associação. Um detalhe, os produtos que têm registro no Ministério da Agricultura, se a gente acessar o Agrofit, a página do Agrofit, vai ter lá a lista de produtos incompatíveis com ele. Então, sempre que a gente vai fazer um biológico, indicar um biológico, é interessante a gente dar uma pesquisada na incompatibilidade. Mas vamos supor, pega alguns tratamentos que são bastante padrões nas cooperativas, né? Como Maxim, que é muito usado, ele tem compatibilidade total, né? Vários produtos bastante utilizados têm compatibilidade total. Eu posso usar o biológico tranquilamente, que eu não vou ter efeito deletério. Alguns cuidados, por exemplo, quando eu opto pelo biológico no sulco, a gente tem alguns resultados ainda melhores, principalmente se eu vou pôr fungicida na semente e um controle biológico à base de fungos também, purpureocílio, pocônio ou tricoderma. Aí é melhor ainda, né? Porque você não vai ter contato direto. Aí o cuidado o biológico é o último a entrar e ele vai entrar no momento da semeadura no TS, tá? Então eu vou fazer posso comprar o tratamento industrial, tudo ok. Só que daí o biológico ele vai por último. E todos aqueles cuidados, né? Não expor o biológico ao calor. É um organismo vivo, ele é delicado, é muito bom, os resultados são ótimos, mas requer um pouquinho de atenção na hora de fazer os tratamentos. Beleza. Rodrigo, faça a sua pergunta aí, depois eu vou ler uma pergunta que mandaram no chat aqui da reunião. Ótimo. Estão me ouvindo? Eu ouço. Oi, professora. Bom Oi, dia, Rodrigo. tudo bom? Aqui é o Rodrigo Sakurada. Tudo jóia. Professora, eu tenho uma dúvida com relação a micorrizas. Nesses tratamentos, a adição de micorriza, seja ela isolada ou seja ela em conjunto com esses outros fungos ou bacilos, a gente vai ter um antagonismo, a gente vai ter um sinergismo? Como que é o efeito das micorrizas aí na supressão ou não gera efeito algum sobre os nematóides? Então, micorriza a gente tem bem pouco estudo, vocês já devem ter notado, né? Eu tenho trabalhado com micorriza em alguns grupos de orientandos meus de mestrado. A micorriza, assim, eu ainda não tenho um posicionamento bem perfeito para te passar. Por exemplo, a gente não tem estudo dos biológicos comerciais do Brasil, né? Seja ele fungo ou bacilos, associada à micorriza. Até eu gostei da ideia, né, para uma pesquisa futura. A gente tem umas micorrizas muito boas para controlar nematóide,
porque a micorriza, ela é uma indutora de resistência. Só que é tão complicado porque a gente tem umas pesquisas, né? Na verdade, é o meu grupo que tem essa pesquisa. Quando a gente busca na literatura os projetos de micorriza para controlar nematóide, os pesquisadores põem primeiro a micorriza, deixa 30 dias para micorrizar, muito bom no milho, no arroz, nas gramíneas, excelente. E aí chega com o nematóide depois desses 30 dias. Deu 30 dias de vantagem para a micorriza. Mas na prática não é isso que acontece. Na prática, quando a semente germinar, o nematóide e a micorriza vão chegar juntos, né? E aí a gente ainda tem muitos pontos de interrogação para serem explanados, porque nas pesquisas que a gente conduziu, já foram 3 blocos de pesquisa, quando eu inoculo a micorriza 15, 20, 30 dias antes, baixa muito a reprodução do nematóide, muito. Agora, quando eu inoculo no mesmo dia, o nematóide chega a triplicar. Por que isso acontece? É um processo complexo, vou tentar explicar bem resumido. A micorriza, ela infecta a planta, ela tem que entrar na célula da planta para trocar nutrientes com ela. Então, ela ocupa espaço intercelular. E aí, para ela não ser reconhecida pela planta, ela silencia, bloqueia o sistema de defesa da planta por 15 dias, mais ou menos. É como se a gente estivesse tomando uma droga imunossupressora por 15 dias. A gente ficaria suscetível a todas as doenças. Concordam comigo? Então, na micorriza, ocorre mais ou menos isso. Só que eu não consigo responder a sua pergunta dela associada ao bacillus, a um purpureocilium, porque, de repente, num caso desse, esse silenciamento poderia ser compensado. Essa falta de proteção inicial que a micorriza causa poderia ser compensado por esse organismo que está presente ali. E eu não tenho essa resposta para te dar. Eu imagino que essa associação vai ser muito interessante, porque aonde um falhar, o outro vai compensar. Mas eu não li ainda nada a respeito, praticamente no controle de nematóide. Com micorriza, só eu que estou trabalhando, e eu não vou ter essa resposta para te dar agora, se eles vão ter realmente esse efeito sinérgico. Eu acredito, eu apostaria que vai ter sim. Só não posso garantir, porque eu não tenho esse resultado. O que eu posso te garantir é que se a micorriza chegar junto com o nematóide, numa mesma planta, só os dois, sem bacilos, sem fungo, sem nada, o nematóide pode levar uma vantagem, porque ele é muito agressivo. Outro detalhe que vai ter que ser pesquisado, agora você levantou essas hipóteses e realmente já aparece um monte de coisa para a gente pesquisar, é o tricoderma. Será que o tricoderma não vai parasitar a micorriza? O tricoderma gosta de comer fungo. Tanto que o uso de tricoderma associado a outros biológicos geralmente é delicado. Já vi sucesso, já vi muito fracasso. Então, tudo isso ainda precisa ser investigado. Não tem essa resposta clara para te dar no momento. Vou ficar te devendo. Quem sabe daqui 1 ano e meio, 2 anos, já anotei até a ideia aqui na minha agenda. E no que precisar de ajuda, se nós pudermos ajudar até, às vezes, uma detecção já tem diária. algum produto assim, que vocês estão trabalhando nessas associações ou não? Não, do meu conhecimento não, Zé. Não. Até o momento não estou sabendo de nada também. Tá? Mas é bem interessante. Eu já até anotei, estou anotando aqui, porque eu tenho uma menina que faz mestrado comigo, vai para o doutorado, e ela trabalha com micorrizas especificamente, né? E a gente meio que tinha até saído das grandes culturas, que foi onde eu comecei com a micorriza, e fomos mais para a parte de plantas que produzem bandeja, hortaliças. Mas agora com essa ideia de associar, a gente pode ter bons resultados. Daqui uns 2, 3 anos, acho que eu já vou ter alguma resposta, que eu já fiquei super curiosa. Por isso que é bom esses eventos, né? É uma troca. Vocês trazem os que vocês têm no campo e a gente tenta, na medida do possível, responder. Obrigada pela pergunta. Obrigado você, professora. Professora, Sim. tem uma pergunta de um técnico de Atalaia, do Evandro, que ele mandou no chat. Produtos biológicos podem ter residual para a cultura seguinte ou os efeitos positivos são somente
na diminuição da população? Pode ter residual, mas não vai ser o suficiente para segurar sozinho a população da safra seguinte. Porque quando eu coloco um organismo, por mais que todos os organismos para controle de nematóide tenham sido isolados dos nossos solos, de solos brasileiros, a partir do momento que eu tiro ele, levo para o laboratório e produzo em grande quantidade, ele perde várias características de competitividade que ele tinha no solo. Então, quando eu reintroduzir, ele vai ser um organismo não mais nativo, porque o nativo já foi embora, aquilo lá já é outro organismo que a gente está multiplicando, né? Ele foi mudando nesse período. Então, ele pode perder em competitividade. Então, quando eu coloco um biológico, por que a gente coloca quantidades enormes de biológico, né? Aquela dose que vem para a gente, tem bilhões de esporos do fungo ou da bactéria. Porque eu quero fazer um efeito de tamponar aquele solo durante 30, 40, 50, 60 dias. Vai sobrar? Vai. Só que dependendo da população de nematóide, não vai ser suficiente. Aqueles dados que eu mostrei para vocês de braquiária, não mostrei aqui, mas eu tenho dados também de quanto eu tinha de nematóide na soja que eu plantei depois, em outra pesquisa, não era a mesma. Então, eu tratei a braquiária e depois eu fiquei com residual na soja. Controlou? Controlou, mas era uma situação onde ela estava sob controle. Eu não tinha outros organismos competidores no solo, porque o solo estava estéril. Então, nesse caso, eu consegui manter. Mas num solo natural, onde o micro-organismo vai passar pelo inverno, vamos supor, eu pus ele na braquiária. Então, a braquiária vai começar o desenvolvimento ali numa época ainda chuvosa, tirando anos atípicos, como esse ano que nós estamos passando, vai pegar ainda dias quentes, ele vai multiplicar. Só que depois vai vir o inverno, que o nosso inverno, apesar de não ser tão frio, é muito seco. E aí a população vai baixar. Soma-se a isso os micro-organismos nativos, que são muito competitivos, vão destruir os organismos introduzidos. Então, a gente tem recomendado, vai fazer uma aplicação só, é na soja, que é a cultura mais importante. Vai fazer duas, faz na cobertura e faz na soja. Outro detalhe, Evandro, plantas que têm um potencial antagonista muito alto, até nós estamos montando um evento de nematologia e eu vou convidá-los, vai ter uma palestra sobre isso, colocar o biológico na cobertura, um workshop. Por exemplo, o que eu tenho visto, crotalária, que é um antagonista muito potente. Não adianta eu gastar dinheiro com biológico na crotalária. Melhor eu pôr só na soja. Porque não está dando efeito adicional. Porque se a gente põe um biológico numa cobertura, nós queremos um efeito adicional. Na braquiária, para pratilencos, eu tenho efeito adicional. Na braquiária, para meloidógeno, eu não tenho. Porque o meloidógeno nem vai multiplicar na braquiária. Na crotalária, eu não tenho. Na aveia, eu tenho. Então, notem que se eu tenho uma planta que é muito potente em controlar nematóide sozinha, não preciso gastar biológico nela. Se a planta é suscetível e eu tenho essa opção de fazer biológico nela, eu vou fazer. Porque daí a gente vai ter um efeito muito interessante fazendo biológico na cultura de cobertura e na cultura da safra principal. E não precisa ser o mesmo biológico. Posso fazer bacilos e depois fazer um fungo, fazer 2 bacilos diferentes. Posso também fazer o mesmo bacilos, mas é essa a resposta. Espero que o Evandro tenha compreendido. Ah, com certeza. Evaldo, alguma colocação sobre o nosso papo? Mais sim, alguém? Algum doutor também? Bom dia aí, parabéns, doutora Cláudia, pela explicação e informações repassadas. Eu teria na verdade, uma pergunta e talvez uma discussão também em cima de a tomada de decisão para o técnico ou agricultor pensar em manejar o nematóide na sua área. Tem algum roteiro ou algum início de identificação através de uma análise de solo para verificar aí a questão do nematóide? E na sequência,
a gente sabe que o nematóide entrou na área, nós vamos ter que conviver com esse nematóide, né? Fazendo com que, usando as práticas integradas aí de manejo, com o objetivo de manter essa população baixa dos nematóides, de uma forma que ele não cause danos né, de produtividade e de rentabilidade. Uma vez aí partindo para o manejo de nematóide, a manutenção desse manejo também, porque às vezes a gente observa muito no campo, doutora Cláudia e José Eduardo, o seguinte: a hora que tem a reboleira, que tem a situação do nematóide, que talvez a gente vai tomar a decisão de se fazer um manejo e talvez faz um manejo só numa safra, né? E talvez isso daí resolve, talvez naquela safra, mas na outra se deixa de fazer o manejo e talvez o nematóide já volta novamente causando danos. Se a senhora pudesse falar um pouquinho sobre isso. Com certeza, Evaldo. Evaldo, o que você falou é o que a gente vê todos os anos, né? Todos os anos, porque muitas vezes eu monto junto com o técnico o sistema de manejo, mas acaba que por uma situação, por outra, não é totalmente adotado. E aí ocorrem as falhas. Mas vamos lá começar as partes, né? Bom, primeiro, a tomada de decisão é o laudo. A gente tem que ter uma análise do nematóide. Então, a gente faz a coleta de solo e raiz, encaminha para o laboratório de confiança, né? A Cocamar tem parceria com a Agrisolo aí em Maringá. Então, encaminha para o laboratório, pega esse laudo e, baseado neste laudo, a gente vai fazer a programação, né? O planejamento. Bom, Evaldo, um problema que a gente sempre encontra, né? Uma dúvida que, infelizmente, eu não tenho a resposta e nenhum nematologista no Brasil vai ter. O que é uma população alta, o que é uma população baixa? Como eu já falei na apresentação, às vezes eu pego uma área onde eu tenho 10 mil nematóides e eu estou vendo menos prejuízo do que uma área que eu estou vendo 7 mil nematóides. Por quê? Porque o nematóide, o problema não é só ele, é todo o sistema de manejo do solo. É a fertilidade, é o pH e é principalmente a matéria orgânica do solo. Então, é por isso que quando a gente me manda um laudo, eu falo assim, me liga, ou vamos fazer uma reuniãozinha por videoconferência, né, por WhatsApp, para você me falar o que você está vendo no campo. Mas o laudo, ele é muito importante, porque eu vejo qual é o nematóide em maior número e quais são os outros nematóides que estão na área que eu tenho que tomar cuidado para não aumentar quando eu estou manejando os outros. É um problema que eu acho que a gente está tendo com o escutelonema, que a gente ainda não tem resultado. Eu estou com um experimento montado, é no Paraguai. Infelizmente, agora com o Covid eu não consigo visitar, mas está lá. Tratamento de semente e plantas de cobertura para controlar escutelonema. Porque é um problema sério que a gente vê crescendo, igual eu vi há 15 anos atrás, cresceu o pratilencos, que pratilencos não era problema em soja, e hoje é nosso principal problema, porque nós fomos manejar um nematóide e aumentamos o outro, tá? Com plantio direto, de forma incorreta. Então, Evaldo, eu saber quais são os nematóides é importante, porque quando eu planejar, eu sei que eu tenho que cuidar de alguém que está ali, que pode ainda estar em baixa população, mas que pode aumentar. Bom, essa é a tomada de decisão, né, Evaldo? Depois que o nematóide foi detectado, e muitas vezes ele não entra na área, muitas vezes o nosso sistema de manejo seleciona aqueles que já estavam ali. E aqui, gostei da tua pergunta, porque eu vou chamar atenção, eu puxo muito a orelha de vocês, técnicos e produtores, e vou continuar puxando. A gente primeiro tem que assumir que a gente tem nematóide, igual ter pressão alta. Né? Meu pai fala, eu não vou no médico, que se eu for eu descubro que eu estou doente. Mas se você não descobrir, qualquer hora você infarta, né? Nematóide a gente tem que assumir que tem, e não é vergonha, nematóide é nativo, todo mundo tem o nematóide na sua propriedade. Às vezes em baixa população e no vedano, e às vezes em alta população. E aqueles que não têm, é uma benção, mas assim, ter não é vergonha, não foi descuido, não foi relaxo, o nematóide é nativo. Tá? Então, a gente tem que assumir o problema para combatê-lo. Então, depois que foi detectado, o que eu vou fazer? Você praticamente delineou, Evaldo, o que a gente vai fazer? Monitorar, não precisa ser todos os anos fazer coleta e análise, mas eu vou ter que fazer periodicamente, fazer o monitoramento e o planejamento do manejo integrado.
E aí, Evaldo, entra uma série de perguntas. Você vai optar por uma cultivar com teto produtivo menor ou maior? Baseado nisso, eu tenho um manejo diferente. Porque se eu vou pegar uma com teto produtivo maior, eu posso fazer a mesma opção para o milho, plantar soja e milho que reproduz um pouco menos o nematóide, só que eu vou fazer obrigatoriamente o biológico nessa soja. Ou o químico, pode ser o químico ou biológico. Eu vou fazer tratamento de semente nessa soja. Não é porque ela está como resistente no portfólio que eu vou plantar sem tratamento. Não pode, porque a gente tem visto uma série de fracassos neste ponto. Dá para eu tirar o milho no talhão? Porque se eu conseguir tirar o milho e pôr uma planta antagonista, uma planta mal hospedeira, isso vai me ajudar muito. E vai ter que tirar o milho a cada 3, 4 anos, porque soja aumenta nematóide, milho aumenta nematóide. Quando eu ponho soja e milho, o nematóide come sem parar 9 meses seguidos. O período que ele não come, ele está meio que hibernado, ele está meio que dormente, que é o inverno. Ele não ia comer mesmo. Então, eu dou comida... Eu falo assim, o nematóide é igual criança mimada que às vezes não quer comer, e a gente está enfiando comida goela abaixo. A gente dá comida para ele sem parar, o ano todo dando comida para o nematóide. Então, quando eu tiro o milho, olha só, eu consigo fazer com que a maior parte do ano o nematóide não tenha comida. Então, é necessário em muitas áreas, não é todos os anos e não é na área total, é no talhão. E a cada 3, 4 anos, vamos tirar o milho e pôr uma planta não hospedeira. O trigo mourisco, por exemplo, ele é um ótimo redutor de pratilencos. Eu tenho algumas aveias que são boas em áreas de pratilencos, tá? A gente tem a crotalária, que vai muito bem, desde que ela entre um pouquinho mais cedo na área, porque eu tenho que ter boa cobertura de crotalária, senão ela não funciona. Já teve caso, a crotalária não funcionou. Você vai ver, estava cheio de planta daninha na área. Assim não vai funcionar mesmo. E aí, esse monitoramento é importante, Evaldo, fechando a sua pergunta, porque eu posso reduzir um nematóide e aumentar outro. Então, a gente monitora para ver se os nematóides não estão aumentando nas áreas, tá? Respondi toda a pergunta, Evaldo. Eu fui fazendo os tópicos delas aqui. Eu acho que foi mais ou menos dentro daquilo que você abordou. Se tiver alguma dúvida de quando fazer a análise de nematóide, Zé Eduardo, aí você me aponta para eu falar um pouquinho de como faz as coletas e envia para análise. Beleza, professor. Respondeu sim, professor. Agora temos o seu Luiz Lourenço Júnior, produtor nosso, que está querendo fazer uma pergunta. Ô, Luiz, fica à vontade. Beleza, obrigado, Zé Eduardo. Tá ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente. Beleza, bom dia. Primeiro, Zé Eduardo, obrigado pelo convite de participar. E, professor, parabéns pela apresentação muito clara, objetiva. Só uma dúvida, assim, essa sucessão soja-milho que a gente vem tendo aqui nas nossas áreas há muitos anos, ela provavelmente diminui a variabilidade dos micro-organismos do solo. Ela limita, né? Porque é meio lógico, né? Nesse caso, os nematóides eles acabam sendo organismos oportunistas, que dessa diminuição de variabilidade. Faz sentido isso? Faz sentido, totalmente. Se eu entendi a ideia, quando a gente faz soja e milho, a gente reduz muito a variabilidade de micro-organismos que são antagônicos ao nematóide. Exatamente. Primeiro, porque eu reduzo a diversidade de raiz, de exudatos radiculares que estimulam esses micro-organismos. Segundo, porque eu reduzo os micro-organismos da matéria orgânica. A gente tem baixo aporte de matéria orgânica quando a gente faz soja e milho. Porque quem vai nos dar bom aporte de matéria orgânica no solo? Quem vai pôr muita matéria orgânica no solo são as culturas que nós não vamos colher, que elas vão virar adubo. A soja a gente colhe. A soja produz tanto hoje, elas são tão altamente produtivas que elas sugam tudo que tinha, fica praticamente
só longas cadeias de carbono ali nos talos dela. E o milho não é muito diferente, além do que o milho ele dá uma palhada boa, mas não bem distribuída, fica muita falha na superfície. Então é perfeita a sua colocação. Quando eu faço soja-milho, eu reduzo os micro-organismos, tanto em número quanto em variabilidade de espécies, e isso favorece o nematóide, porque o nematóide fica sem inimigo natural naquele solo. É perfeito, está corretíssimo. E outro ponto, quando eu ponho um controle biológico, fungo ou bactéria, num solo que eu tenho resíduo de matéria orgânica, bom resíduo, a gente tem uma resposta bem melhor do que num solo mais pobre. O que isso quer dizer? Num solo que eu faço rotação, que de vez em quando eu tiro o milho para pôr uma cultura de cobertura, a resposta do controle biológico, a eficiência, melhor dizendo, do controle biológico, é maior do que naquele solo onde eu estou fazendo soja, milho, soja, milho, soja, milho o tempo todo. Então, isso a gente observa claramente, principalmente quando se faz um mix de cobertura verde, né? Aí a gente tem uma resposta muito interessante, porque você estimula muitos organismos de uma vez só. Isso, Luiz Lourenço, está relacionado àquilo que eu falei. A gente está tentando manejar nematóide em solos mortos. Nós fizemos um trabalho recente agora, né? A gente está preparando para mandar para uma revista, junto com a Cocamar mesmo, que a gente observou que as ceboleiras de nematóide, pratilencos, eram horríveis nas áreas. 33 áreas foram trabalhadas. Só que quando a gente avaliou quem que estava interferindo mais na produtividade, através de umas análises estatísticas, a planta estava perdendo mais por falta de nutrientes do que pela população do nematóide. Ou seja, se eu melhorasse a matéria orgânica, reciclasse o nutriente, talvez o problema de nematóide se tornasse um problema secundário nessa área. Eu conseguiria conviver melhor com ele, né? Acho que você está entendendo o meu raciocínio. Sim, então, a sua pergunta está... Você fez uma pergunta, mas, na verdade, você fez uma colocação, está corretíssima. 100% certa. Maravilha, muito obrigado. Obrigado. Agora temos um outro questionamento do Rodrigo. Rodrigo, fica à vontade. Ô, professora, uma você já meio que me respondeu já, que eu ia querer dar uma discutida com relação a essa parte da fertilidade, às vezes um trato cultural que é essencial, que é básico, que todo mundo fala que é a calagem, parece que ela tem um efeito muito importante no você conseguir controlar e auxiliar nesse manejo dos nematóides, né? Mas eu andei vendo algumas análises de solo referentes à aplicação de cama de frango e até de adubos organominerais. E a gente percebe que há uma redução. A cama de frango, dependendo da origem dela, ela tem um pH elevado, né? Então ela pode até ajudar, de certa forma, parcialmente em alguma correção ali, tanto por aumentar o pH em uma micro-região, e aumentar um pouco a fertilidade, que ela tem os seus nutrientes. Mas a parte biológica da cama de frango é o que estaria auxiliando, por exemplo, a utilização do organomineral a reduzir um pouco essa população ou suprimir um pouco o desenvolvimento dos nematóides? Porque quando a gente pensa no organomineral, é uma quantidade muito pequena adicionada, né? A cama de frango a gente adiciona ela de uma forma mais homogênea, né? Às vezes em quantidades bem elevadas numa propriedade, né? Mas o fertilizante organomineral, às vezes fica aquela dúvida, qual que seria o componente dele que está mais influenciando? Tá. Bom, vamos lá. Quanto ao pH primeiro, Rodrigo. O pH, como você mesmo falou, ele interfere realmente. Para atilencos, ele é muito favorecido em solos de pH mais baixo. Por outro lado, o pessoal do Cerrado sofre com heteródera, que é favorecido por pH mais elevado. Mas, assim, a grande pergunta é o nematóide que está sendo favorecido pelo pH mais baixo ou a planta que está sendo desfavorecida por esse pH? Que ela fica mais suscetível. A planta, quanto mais bem nutrida, mais ela resiste ao ataque de nematóide. Por quê?
a planta não tem sistema imunológico, mas ela tem sistemas de defesa natural, muito parecido com o sistema imunológico. Então, ela ativa barreiras químicas e físicas. E uma das principais barreiras seria a lignificação da parede celular. Então, quando a parede vai formar lignina, eu tenho que ter muito nutriente. Eu tenho que ter zinco, eu tenho que ter ferro, além de potássio, fósforo, eu tenho que ter macro e micro. Por quê? Porque eles são componentes das moléculas ou eles são cofatores das enzimas que vão contribuir para a lignificação da parede celular. Então, solo com desbalanço nutricional, o problema com o nematóide é muito maior. Isso é fato. Agora, vamos à pergunta, vamos separar as duas partes. A cama de aviário, ela tem uma série de compostos químicos que têm efeito sobre o nematóide. Alguns ácidos, que hoje a gente já ouve falar de produtos à base de ácido úmico, à base de ácido fúlvico, vocês estão aí no mercado, devem ouvir falar algumas coisas a respeito disso. E a cama de aviário tem estes ácidos. Além do que, a cama de aviário, quando ela decompõe, ela libera compostos nitrogenados de alta toxidez para o nematóide. Aí soma-se a isso o pH, como você mesmo já colocou, que tem efeito sim, e o estímulo aos micro-organismos do solo. Eventualmente, pode vir micro-organismo na cama de aviário que também vai contribuir? Pode sim. Pode vir substâncias tóxicas ao nematóide, mas isso a gente não tem como padronizar, porque cada cama de aviário vai ter seus indivíduos, seus organismos diferentes, não tem como padronizar. Quando a gente pega os fertilizantes organominerais, vamos pensar assim, ó, se eu estou pondo lá NPK e mais corrigindo com macro, micronutrientes a fertilidade do solo, com os fertilizantes químicos, correto? Estes elementos, eles vão atuar muito mais na defesa da planta, na nutrição da planta, do que diretamente sobre o nematóide. Alguns elementos têm sim efeito sobre o nematóide, mas não na quantidade que a gente coloca nos solos para fertilizar. Então, nesse caso, eu estou cuidando da planta. E claro que quando eu cuidar da planta, eu vou ter efeito também sobre o nematóide. Agora nós temos esses fertilizantes que eles estão vindo realmente com alguns aminoácidos, ácidos úmicos, ácidos fúlvicos, que daí eles têm efeito direto sobre o nematóide, porque alguns destes ácidos têm efeito, como você bem lembrou, mas muitas vezes em baixa quantidade. Por isso que, mais uma vez, eu acredito mais no efeito destes elementos, destes fertilizantes sobre a planta do que diretamente sobre o nematóide. Eu costumo dizer assim, ó, fertilizar e corrigir o pH não é para o nematóide. Eu vou fazer aquilo que é bom para a planta, porque a planta bem nutrida, ela é mais tolerante, ela consegue produzir mais quando exposta ao nematóide. Então, é esse o raciocínio. A gente vai ter um efeito indireto sobre o nematóide? Nós vamos sim, mas o nosso pensamento principal nesse caso é deixar a planta bem nutrida. Porque se eu faço um balanço, uma fertilização desbalanceada, vamos supor, e aumento muito o nitrogênio, eu também posso ter um efeito rebote em cima dos fungos de solo, que vai aumentar muito quando eu tenho excesso de nitrogênio, só para dar um exemplo, né? Então, quando a gente tem esse balanço, para a planta, ela é mais tolerante ao nematóide. Respondi sua pergunta? Respondeu sim, professora. Respondeu sim. Muito obrigado, viu? Imagina. Pessoal, mais alguma dúvida com a professora? Bom, não havendo, depois vocês podem estar me mandando via WhatsApp, eu vou passando para a professora, tá? A gente vai trocando informação. Eu não lembro se eu falei no início, mas o treinamento está sendo gravado. Depois, se algum produtor, algum participante quiser ter acesso nessa gravação desse treinamento, a gente vai ter disponibilizado, certo? Evaldo, antes eu queria agradecer a professora. Professora, muito obrigado pela... Imagina!
de informação, de tecnologia, de conhecimento que a professora está passando para a gente, tá? Vamos estar aqui até o final, Zé. Se tiver mais alguma a- pergunta, a gente volta a debater. Beleza, a gente fica inteiramente à disposição também, quanto o COCAMAR, para auxiliar a professora nas pesquisas, na busca de informação, tá, professora? Eu agradeço e vou usar. E Evaldo, Ricardo, o Evaldo acho que tem uma apresentaçãozinha para estar passando para a gente também, né? Como eles são parceiros nossos, eles querem falar e eu acho que tem todo o direito também. Evaldo, Ricardo, fica à vontade a partir do momento, beleza? Ok aí, muito bom. Bom, eu queria dar bom dia a todos, né? Parabenizar a COCAMAR pelo evento, né? Os cooperados aí que estão presentes, os técnicos, né? A doutora Cláudia pela explicação, né? Nematóide realmente é um tema importante. A gente fala que é o inimigo oculto, né? Que a gente realmente, para a gente ter informação dele, precisa lá fazer as análises de solo, acompanhar, enfim, ter todo um critério para se tomar a decisão aí de fazer o melhor manejo para minimizar as perdas aí que pode estar ocorrendo na área, tá? Então, assim, o meu nome é Evaldo, né? Eu sou engenheiro agrônomo de desenvolvimento de mercado da FMC. A partir de março aí, eu estou dando suporte ao Fadone aí na parte técnica de desenvolvimento de mercado junto com a COCAMAR. Antes era o Sérgio Fadelli. Fico sediado aqui em Campo Mourão e com certeza a gente vai estar se conversando e se vendo aí a hora que voltar aí a gente poder estar fazendo os trabalhos normais aí de campo, tá bom? Eu gostaria então de apresentar aqui Todos estão conseguindo visualizar a tela? Sim, Evaldo, tudo tranquilo. Então tá bom, eu vou dar sequência aqui. Tá ok, Evaldo. Como foi falado, né, o importante é reforçar aí o manejo integrado, né, das diversas ferramentas e táticas de controle para a gente poder trabalhar aí o nematóide no solo, mantendo ele em níveis aceitáveis, né, e que não causa aí danos de produtividade aí tanto na soja como nas culturas que são importantes na região, né. Isso já foi comentado muito pela doutora Cláudia, mas é um tema que realmente vale a gente reforçar, porque só o uso do biológico, só o uso do químico, né, muitas vezes não são suficientes para ter esse resultado satisfatório. Então, a importância de ter o conhecimento, né, a estratégia principal é ter o conhecimento e aplicar essas práticas aí para que você realmente tenha o melhor resultado, né. Com relação a nematóides e produtos biológicos, a FMC é uma empresa que já vem trabalhando há muitos anos com produtos aí visando o manejo de nematóide, e hoje ela é uma referência em produtos biológicos, inclusive com participação aí importante em culturas como a cana, como cultura da soja também. Então, produtos biológicos são produtos que estão cada vez mais aí sendo maior utilizado, né, para se trabalhar aí o manejo, principalmente aí de nematóides, né. Com relação ao Predice, né, que é o produto que a FMC tem na linha, né, é uma ferramenta para manejar o nematóide, é um nematicida biológico, que pode ser multicultura, então ela é um produto que pode ser utilizado em várias culturas, né? Aí a gente está citando o exemplo de soja, milho, feijão, tem o uso, por exemplo, na cultura do algodão. Teve uma área que foi feita na região da COCAMAR, fazendo o uso em braquiária justamente para baixar a população de nematóides, então essa prática é importante também. E o Predice é composto por 2 bacilos, né? Nós temos o Bacillus subtilis e o Bacillus licheniformis, que são produtos que vão estar colonizando e protegendo o sistema radicular das culturas. É muito importante,
quando a gente fala de produtos biológicos, realmente acho que tem que conhecer bem essa questão dos biológicos e entender o que cada biológico proporciona. Às vezes a gente tem lá um produto que tem o mesmo Bacillus subtilis, mas é importante conhecer a cepa desses bacilos, porque eles podem ter ação diferente, né, no controle, né? Então, por exemplo, o bacilo que está presente no Presens, ele tem uma ação muito forte no manejo, né, vamos dizer assim, do nematóide, tá? E, lógico, além de ter essa informação, de conhecer bem os biológicos, como a doutora Cláudia falou, a gente tem bactérias, tem fungos, né? Mas também conhecer a concentração desses biológicos. O que cada biológico, né, proporciona e entrega de quantidade de bactéria para estar protegendo ali a planta, né, contra aí os nematóides. Então, o Presens é um dos produtos que tem uma concentração muito grande com relação a essa questão de bactérias. Só um exemplo, né, para vocês aqui, bem rapidamente, a dose de Presens para ser utilizado na soja é de 1 grama para 1 quilo de semente de soja. Nessa dosagem, se coloca, né, disponível para essa semente quase 35 milhões de bactérias. E isso é importante, né, porque é uma quantidade de bactérias que vai estar fazendo ali a sua atuação ali, tanto protegendo as raízes, mas também deixando ali uma condição de microbiologia do solo melhor para essa planta se desenvolver, essa raiz se desenvolver. Esse é um ponto importante também, né? Aqui é uma foto de uma raiz de soja, né, mostrando aí a ação do nematóide. E do lado direito vocês vão ver que com a aplicação de Presens, essas bactérias vão estar protegendo, fazendo esse biofilme nas raízes, né? Impedindo que os nematóides se penetram, esses nematóides vão ficar desorientados também e protegendo essas raízes para que os nematóides realmente não consigam penetrar nas raízes da planta. Com isso, fazendo com que essa raiz tenha um desenvolvimento melhor, livre, né, vamos dizer assim, dessa pressão de nematóides ali, podendo causar danos. Então, essa formação de biofilmes e a barreira física e química que foi comentado que o biológico proporciona, né, na cultura aí nas lavouras e nas raízes aí que estão ali dispostas ali, de repente, para o nematóide estar causando danos. Essa é uma foto, só para exemplificar, é uma foto que foi tirada de raízes da região lá de Sapezal, mostrando a área de Presens e uma área padrão que o produtor utilizou, mostrando assim, um diferencial e realmente a proteção que Presens proporcionou aí nessa área, né? Então, nós temos alguns vamos dizer assim, características do Presens, porque ele oferece uma combinação de vários benefícios, né? Então, acho que é importante dizer que ele é um nematicida microbiológico para o tratamento de semente. Então, ele é uso no tratamento de semente. Tem diversos mecanismos de ação que trabalha aí o manejo, inclusive de resistência. Então, ele vai ter uma proteção física e química, né, como já foi comentado, dessas raízes. Vai ter uma ação em cima dos ovos e da fase juvenil do nematóide, antes do nematóide colonizar a raiz. Tem uma alta eficiência, perfeita interação entre os dois bacilos, né? São duas bactérias com uma concentração importante, como eu já comentei também. A forma de se trabalhar, né, que é um produto biológico, então muito mais seguro e muito mais sustentável nesse segmento de tratamento de semente. Tem a formulação WS, que não aumenta o volume de cauda, é uma outra característica importante. Então, no momento de fazer ali o tratamento de semente, é muito tranquilo o manuseio desse produto.
Excelente estabilidade e maior concentração do mercado, a gente já comentou, então é muito importante quando se falar em biológico, ir mais a fundo, entender esse biológico, qual que é a concentração, como que essas bactérias ou esses fungos estão disponíveis no produto. Foi feita uma pergunta com relação à compatibilidade, então a FMC tem um trabalho muito forte de ensaios aí mostrando a compatibilidade com vários produtos. Até o momento nós não tivemos assim nenhum produto mostrando uma incompatibilidade com o uso, né, do Prezes. Ele tem registro, né, para melanógeno incógnita e o pratilencos. E uma característica importante do Prezes é a forma como essas bactérias estão presentes no produto, que é a forma de endosporos, que é uma forma de resistência, né, vamos dizer assim, da bactéria, que permite que ele tenha um tempo de prateleira de até 24 meses. Então é um produto que não há necessidade de armazenar ele em geladeira ou caixa térmica, é um produto muito tranquilo, como eu falei, para manusear ele. É um produto que você pode fazer o tratamento de semente e deixar essa semente tratada com Prezes por um período antes de fazer o plantio. Então, essa característica de estar de forma de endosporos é uma forma de resistência da bactéria que não ocorre perdas, né, durante o processo até o momento do plantio. Você fazendo o plantio, aí sim, tendo condições de umidade, essas bactérias vão começar a ser disponibilizadas ali no solo, e fazer todo o trabalho como a gente comentou, tá bom? Aqui é uma foto aérea só mostrando o resultado aí de uma área de presence, né, comparado com uma área padrão, mostrando o diferencial aí de desenvolvimento da cultura. E aqui são alguns resultados, para a gente exemplificar, são resultados da região aqui do Paraná, onde são resultados de 3 safras, é um compilado de áreas comerciais acompanhadas pela equipe FMC. Mas o ponto que eu gostaria de trazer aqui é que foi feita uma segmentação de produtividade, e em todas as segmentações de produtividade, o Prezes mostrou-se efetivo, entregando maior produtividade, comparado com os outros produtos ou comparado com áreas que não tinha nenhum tratamento aí, pensando em manejo de nematóide. Então, nós temos situações aí de áreas que tinha maior presença de nematóides, assim, visualmente, e que é ali até 145 sacos por alqueire, né? Áreas onde a produtividade aí estava entre 145 e 193 sacos por alqueire, e muitas vezes a gente, olhando para a área, colhendo bem desta forma, pode imaginar que não está tendo perda, né? Mas ainda pode ser que tenha alguma coisa de perda. Então, com os trabalhos que foram feitos, são 50 áreas, né, que a gente tem nessa situação, mostrando o diferencial de produtividade. Inclusive áreas aí acima de 193 sacos por alqueire. Então, eu acho que o recado as áreas que realmente apresentam assim, uma situação de muito alto a infestação de nematóides, lógico, precisa ser manejada, mas o nematóide ele está presente em diversas áreas, né? Então, a ação do biológico, além de ter essa ação do nematóide, ele também, de novo, acho que é importante mencionar, ele também vai deixar ali a microbiologia do solo buscando um equilíbrio maior e fazendo com que essa planta tenha um maior desenvolvimento e também buscar aí produtividades importantes aí, trazendo maior rentabilidade. Esse aqui é um trabalho realizado pelo Fadoni, né, na região de Cianorte, né, mostrando aí um diferencial do Prezes comparado com uma área testemunha, mas o fato é a produtividade, né? A hora que se colheu essa área aí, nós tínhamos aí a situação, por exemplo, de uma testemunha, sem nada no tratamento de semente, um outro produto que foi usado ali na área, e o Prezes, mostrando um diferencial de produtividade importante nessa área, né? Então, realmente, o tratamento de semente com Prezes, ele trouxe retorno aí nessas áreas, como eu comentei com vocês. Bom,
A respeito de Prezes, era essa a ideia de falar rapidamente. A FMC ela se coloca à disposição para a gente estar acompanhando. Inclusive, eu estava falando para o José Eduardo, a gente poderia combinar de acompanhar algumas áreas nessa safra, ir mais a fundo com relação ao manejo integrado, e também com o auxílio da doutora Cláudia, a gente está podendo ter mais ciclos aí de discussão a respeito desse tema de nematóides, tá? Só rapidamente também, eu queria só fechar a apresentação fazendo só a apresentação aqui de alguns produtos que a FMC tem no portfólio, para estar aí fazendo o manejo, por exemplo, de plantas daninhas, né? No caso, a gente vem trabalhando com o Stone, que é um herbicida pré-emergente, que tem por objetivo manejar, controlar aí plantas daninhas de difícil controle dentro da cultura da soja. Esse é um herbicida que ele é aplicado aí no momento do plantio da soja. Então tem ação aí para várias plantas daninhas, como o capim colchão, o amargoso, a trapoeraba, que é uma planta daninha que vem crescendo bastante. Se falou muito que planta daninha também reproduz nematóide, então manter a área limpa de plantas daninhas, ou seja, com ausência de plantas daninhas, ou ela bem controlada, né? Plantas daninhas bem controladas é importante no processo, pensando como manejo integrado, né? De nematóides também. E aí o Stone ele tem alguns benefícios, como diminuir o mato competição inicial. É um produto que possui 2 mecanismos de ação, buscando aí trabalhar aí manejo de resistência. Controle de plantas daninhas e difícil controle, como foi comentado. Ele tem um amplo espectro de controle de folhas largas e folha estreita, que é importante que um herbicida tenha ação nessas duas, né, espécies de plantas daninhas. Controle de plantas daninhas no sistema, ou seja, diminui aí a quantidade de plantas daninhas na cultura da soja, mas também entrega uma cultura que vem na sequência aí uma pressão menor de plantas daninhas. E também ele apresenta aí uma seletividade muito grande na cultura da soja, né? Então, a dose do Stone ela é variada conforme o teor de solo, né? Então, solo arenoso tem uma dose, solo médio tem outra dose, solo argiloso uma outra dose. É importante, então, identificar qual é a textura do solo para se fazer a recomendação, né, do produto. E aí, outro ponto importante também, passando agora para inseticida, o prêmio, que é um inseticida que visa aí o manejo de lagartas, tanto na cultura da soja como na cultura do milho também, mas falando em soja, ele tem uma característica importante de controlar lagartas aí antes do plantio da soja, se tiver presença de lagartas na área. Então, ele tem um posicionamento na dessecação pré-plantio da soja, né, visando o manejo de lagartas. Algumas regiões isso acontece, dependendo principalmente de condições climáticas. É importante o produtor, antes de plantar a soja, verificar se tem presença de lagartas, né, porque se tiver essa presença de lagartas, assim que a soja emergir, essas lagartas vão danificar o estande dessa cultura. Então, talvez seja importante fazer o manejo aí na dessecação já. E também aí o controle de diversas lagartas que podem ser feitas na soja. E aí, soja convencional, soja RR, a própria soja intacta, a gente vem observando que está aparecendo lagartas espodópteras, né? Principalmente na fase reprodutiva, e muitas vezes tendo que fazer aplicação para o controle dessas lagartas. Essas lagartas, elas aparecem, muitas delas começam a danificar a folha, mas também podem danificar a flor e também a vagem, né, da soja. E por finalizar aí, só a questão, né, do domínio percevejo, que são os produtos que a FMC tem na linha para manejar percevejo na cultura da soja. É uma linha de crescimento de percevejo na soja, onde, dependendo do ano, da região, pode-se ter de 2 a 3 gerações de percevejo. O importante é procurar fazer o manejo desse percevejo, principalmente quando ele começa a colonizar e começa a querer se reproduzir na cultura da soja.
E aí é o momento de entrar e diminuir essa população, evitando que tenha essa curva alta, que depois dificulta, né, o manejo do percevejo. A gente sabe que percevejo causa danos severos aí de produtividade, e a importância de acompanhar e fazer a aplicação aí bem no início ali, iniciando na fase reprodutiva, para baixar essa população de percevejo. E para isso a gente tem duas ferramentas importantes, que no caso é o Hiro e o Talismã. Então o Hiro é um produto que ele tem por característica uma ação rápida no percevejo, ou seja, ele controla, ele mata o percevejo muito rapidamente, principalmente os percevejos adultos, como eu comentei com vocês. Na fase reprodutiva, o produto, a ferramenta é o Talismã. Ele tem uma alta eficiência, principalmente porque ele tem ação em todo o ciclo do percevejo. Então, ele tem ação na inviabilidade de ovos de percevejo, nas ninfas recém-eclodidas, principalmente, e nos adultos. Com isso, ele quebra o ciclo do percevejo, proporcionando muitas vezes uma reentrada nessa lavoura com um tempo maior para se fazer o controle de percevejo. E também aí no momento que o soja está chegando no seu final de ciclo, nós temos aí a possibilidade também de voltar com o Hiro para fazer esse controle desse percevejo, abaixando a população desse percevejo, diminuindo os danos na cultura da soja e também diminuindo a população de percevejo na cultura subsequente, principalmente para quem for fazer o uso, né, de plantio de milho safrinha, milho segunda safra. Quais são os momentos, né, de uso desses inseticidas, né, Hiro, Talismã. E era isso, eu procurei passar um pouquinho mais rápido da questão desse portfólio, né, só para lembrar aí que tem essa possibilidade, né, de produtos que a Cocamar vem trabalhando e também que possa ser utilizado, tá bom? Então, da minha parte era isso, me coloco à disposição para perguntas aí. Evaldo, obrigado, tá? Pela participação e pela parceria mais uma vez. Aquele trabalho de Cianorte que você apresentou aí foi conduzido por mim junto com o Saraiva, a supervisão do Ricardo aí. Achei que eu ia ter que trocar os resultados, mas não, tá certinho. Muito bom, tá? E, pessoal, realmente é isso daí mesmo, tá? O controle biológico vem agregando bastante do manejo nosso, e como a professora falou, é um problema que a gente não está trazendo para dentro da nossa área, e sim, ele está ali, e a gente vem por um pouco uma falta de, talvez, de informação, ou uma busca de uma maior produtividade no sistema como um todo, a gente vem deixando a desejar no manejo dessa praga, vamos dizer assim, né? E a gente precisa saber a conviver com ela para que cada vez menos a gente se depare com problemas que venham interferir na nossa rentabilidade, que é o que realmente nos importa, né? Então, obrigado mais uma vez, pessoal da FMC, Evaldo, Ricardo, professora Cláudia. A gente, como eu já te falei, a gente se coloca à disposição tanto do nosso parceiro como também da professora para qualquer eventual trabalho ou resultado que a gente precise buscar, certo? E agradeço também os produtores, o pessoal que participou, e a gente se coloca à disposição também de vocês, certo? Para qualquer dúvida, podem trazer para mim, que eu vou levando até o pessoal da FMC, até a professora Cláudia. O que a gente não pode é sair de um treinamento como esse com dúvidas, porque apesar das limitações devido ao nosso problema mundial aí hoje, né, a gente está buscando ferramentas e alternativas para a gente dar seguimento ao trabalho e está continuando buscando em tecnologia e informação para a gente buscar o nosso objetivo, que é uma alta produtividade e uma alta rentabilidade dentro das nossas propriedades. Beleza, Zé. Gostaria de agradecer também aí, ó, o convite, a confiança aí na FMC, que a gente está participando com vocês. Pode eu, pode o Saraiva, então aí
Cortou a voz só para mim ou foi para todo mundo? Não, cortou para todo mundo, Ricardo. Não entendemos o que você falou, meu amigo. Não, eu gostaria de agradecer, Zé, pela confiança e pelo convite da FMC estar junto com você e com os agricultores aí do Grupo VIP e colocar a nossa equipe a toda disposição, tanto o Evaldo, quanto eu, quanto os AGCOPs aí, o Saraiva e o Douglas fica na região 3, conte com a gente para levar sempre informação, tecnologia e novidade aí para os agricultores e os técnicos da cooperativa. Obrigado, Ricardo, mais uma vez. Professora, mais uma vez, muito obrigado pela transferência de conhecimento que a professora está trazendo para a gente, certo? E, pessoal, se alguém tiver mais alguma colocação para fazer, a gente... Eu agradeço também, Eduardo, e deixo o meu nome também à disposição dos técnicos, dos produtores, da equipe Cocamar inteira. Qualquer coisa, qualquer dúvida que tenha ficado, às vezes não tenha sido esclarecido, pode ir enviando no WhatsApp ou me telefonando que a gente vai discutindo, tá? E muito obrigada pela confiança da cooperativa. Obrigado você, professora. Gente, sem mais delongas, né? Então, estamos encerrando por aqui. Espero que tenhamos atendido às necessidades dos produtores de forma geral, do pessoal que está participando, né? E preciso de um feedback de vocês, porque devido a esse problema que a gente está tendo aí, para a gente dar continuidade, como eu já falei, na nossa parte de treinamento e busca de informação, a gente vai ter que, por enquanto, prosseguir dessa forma, por videoconferência. Então, espero que vocês me façam um feedback positivo ou negativo, pontos a melhorar, para a gente estar dando continuidade no nosso trabalho, certo? Pessoal, obrigado mais uma vez, certo? Então, estou dando por encerrado aqui nosso treinamento. Professora, obrigado. Obrigado, Evaldo, Ricardo. Bom dia de trabalho para vocês e, mais uma vez, estamos à disposição para o que for preciso. Valeu, Zé. Obrigado a todos aí. Tudo de bom para vocês. Excelente evento. Abraço, parabéns e até a próxima. Obrigado.